Calma, tá gravando, calma. Eu vou soltar, hein? Podcast com a. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui com o podcast com a gente é do terceiro IA, está aqui com o Gustavo Caetano. Opa, boa tarde. Estamos aqui também com o Gustavo Oliveira. Boa tarde, boa tarde. Estamos comigo com o Renan. Estamos também com o Nazário, Thiago Nazário Opa, Tigas. salve, só dali. E infelizmente o nosso outro participante, João Pedro Souza, não está presente por motivos de ser responsável e trabalhar para ajudar a família. Mas ele fez todo o roteiro aí pra gente e facilitou a nossa vida do trabalho. Trabalhador. Trabalhador. E a gente vai falar agora sobre independência e principalmente os países africanos, e o Caetano vai falar um pouco melhor aí pra gente. Então, para a gente dar uma introdução na independência da Nigéria, né, que a gente vai estar tratando nesse começo aqui, eu vou estar falando um pouquinho como é que foi. Então, a Nigéria, né, com a resposta do crescimento do nacionalismo do final da Segunda Guerra Mundial, o governo britânico iniciou um processo de transição da colônia para o governo próprio com base federal. Então, o que isso aconteceu? Isso concedeu a independência total em 1960, tornando a Nigéria uma federação de 3 regiões. E cada região dela era uma parcela de autônoma, né? Que era o norte, o leste e o oeste. E aí, né, um tempo depois, em 1966, 2 golpes sucessivos por diferentes grupos militares deixaram o país sob uma ditadura militar. E aí, né, os líderes do segundo golpe tentaram aumentar o poder do governo federal deles, e aí eles substituíram os governos regionais por 12 governos estaduais. Mas aí os Igbos, um grupo dominante etnicamente na região leste, declararam independência com a República da Biafra, em 67, né, um ano depois. E assim iniciou a sangrenta guerra civil que terminou com uma triste derrota, né? Agora, mudando de país, indo para o Zimbábue. Em 1965, o governo branco da Rodésia tentou declarar independência em relação ao Reino Unido. E aí, líderes negros logo formaram um grupo para entrar em disputa pelo poder contra os brancos. E após anos e anos de luta, o governo deu aos negros o direito de voto nas eleições. Isso aconteceu em 1979. Um ano depois, em 1980, alguns líderes negros ganharam as eleições e a Rodésia se tornou independente e ganhou o nome de Zimbábue. O líder negro Robert Mugabe foi a primeira pessoa a ocupar o cargo de primeiro-ministro no Zimbábue. Ele também foi eleito presidente em 87 e se manteve por mais de 35 anos no poder. Em 2000, o governo dele começou a expropriar terras de fazendeiros brancos, assim dizendo. Em muitos casos, porém, as terras passaram para pessoas que não tinham experiência com agricultura. Então, a galera acabava perdendo muito do plantio por não saber tratar mesmo daquilo. E aí acabou que uma das causas disso foi a falta de comida na população e o país enfrentou tipo, uma crise econômica muito séria. E muitas pessoas protestaram contra o governo do Robert e ele se recusou a deixar o poder, mas em 2017 os militares assumiram o controle do país e prenderam o presidente. E acabou com a renúncia dele em 21 de novembro de 2017. Então, para dar um geral, basicamente o processo de independência nigeriano partiu de dentro da própria colônia, enquanto o processo zimbabueno partiu a partir de brancos para evitar a sua ascensão, para evitar a ascensão deles do poder. Nisso houveram também movimentos segregacionistas e se instaurou uma guerra civil com guerrilheiros liderados pelo braço armado Zimbabwe African Nation, conhecido como a Guerra de Libertação do Zimbábue, que foi do governo branco contra os nacionalistas negros. E sobre Zimbábue e independências, a gente tem o Bob Marley, que foi uma pessoa importante nisso, um músico muito famoso. E o Nazário vai falar um pouquinho mais sobre o Bob Marley e a importância dele nessas independências. Então, né, começando aqui, o Bob Marley, o nome verdadeiro dele, na verdade, é Robert Nesta Marley, mas ele é conhecido como Bob Marley, né, o apelido dele. Ele nasceu em Nine Mile em 6 de fevereiro de 1945 e veio a falecer no dia 11 de maio
de 1981 em Miami, né? Infelizmente, uma grande figura aí da nossa humanidade. Ele foi um grande cantor, guitarrista e compositor jamaicano e foi o mais conhecido músico de reggae de todos os tempos. E é muito famoso por popularizar esse gênero musical, né? Bob Marley já vendeu até mais de 75 milhões de discos até hoje. Então, com isso, a gente pode pensar que ele, durante a sua carreira toda, ele se dedicou muito a protestar contra problemas sociais. E isso ele levou esse protesto com a sua música, né? Que acabou surgindo o movimento Rastafari e suas ideias de paz. Ah, além de várias outras coisas, como a igualdade social, a preservação ambiental, libertação, entre outras coisas. E também as músicas dele foi fortemente influenciada pela questão socio e políticas de sua terra natal. E isso fez com que fosse, como é que eu posso dizer, a voz do povo negro se tornou ele. E do povo pobre e oprimido da Jamaica. Bom, hoje em dia, a independência do Zimbábue estaria completando quase seus 70 anos, em 2023 completaria 70 anos, no dia 18 de abril, mas um tempo antes ela tinha sido, quase foi declarada independente no ano de 65 e foi pela elite branca. Foi o mesmo processo que tinha sido explicado antes, só que eles quase foram declarados independentes há tempos atrás, mas no final foram em 53 mesmo. O objetivo era combater os guerrilheiros marxistas negros e a derrocada, se assim a gente pode dizer, do regime segregacionista, depois de mais ou menos 15 anos de guerra civil, da antiga Rodésia se tornar um dos países do continente africano a se livrar da subjugação estrangeira, né, de ser comandado, ser colônia de algum país estrangeiro. E aí, no dia 18 de abril de 1980, ele foi convidado a fazer um show histórico na capital de Harare. E aí o Bob Marley ele pagou do próprio bolso dele as despesas da viagem da sua banda. E ele era um astro de renome na Europa e nas grandes cidades dos Estados Unidos, e era o maior reggaeman da história. Mas ele era praticamente desconhecido na África, assim como o movimento Rastafari. E, tipo, falando desse show que ele foi fazer, isso a plateia entrou a loucura, né? Com esse show aí, porque um novo país que surgia quando começou a cantar Zimbábue, uma música que foi gravada no ano anterior, que conclamava a autodeterminação dos povos, a revolução e a luta pelos direitos individuais. Essa canção é poderosa porque, embora Marley sempre mencionasse o pan-africanismo, pela primeira vez ele tratava de uma luta em particular. Isso foi uma fala dita pela produtora musical Dara Tompkins, que também era amiga do compositor. E ele estava presente no show em Harare, quando que o Caetano citou ali. Ela estava presente. Essa mesma Dara, ela ouviu a gravação de uma das músicas do Bob Marley em Kingston, que é a capital da Jamaica, e foi apresentada em 74 ao ativismo político que o Bob Marley empregava nas músicas dele. Ela estava interessada em discutir o socialismo, o panafricanismo, o poder negro, com um amigo em comum, colocou os dois em contato, né, a Dara e o Bob, e eles viraram amigos nisso, com a vontade dela de aprender mais sobre isso. E falando sobre a música Zimbábue, é uma música que celebrava muito assim o anti-imperialismo e que comemorou a independência política do país. E também o Bob Marley foi o único artista estrangeiro a se apresentar no concerto de comemoração de independência do Zimbábue, pelo caráter assim contestador, se a gente pode dizer, que batia de frente assim com... E a gente pode destacar ainda a busca da união pan-africana, né, entre os povos africanos na canção Africa Unite, que meio que significa que seja unida pelo benefício do povo e seja unida pelos africanos no estrangeiro. E Isso. seja unida para dar aos africanos um lar. E os ecos dos ensinamentos do Marcus Garvey estão
claros na letra da música, porque teve como lema Africa Unite, que dá título a ela e foi utilizada por Kwame Nkrumah, pan-africanista, libertador e presidente de Gana. Bom, na África do Sul, que vivia sob o sistema de apartheid na época, bom, as cópias elas eram prensadas, mas antes de ser comercializadas, as faixas com conteúdo político mais explícito do autor eram arranhadas com estilete para que não fossem tocadas nem ouvidas pela população. Assim sobreviveram poucas faixas que puderam ser ouvidas e que sobreviveram do álbum dele, por ser um álbum mais politizado. Politizado e não só isso também, ia contra o que todo mundo Sim. julgava, né? Porque Era mais isso. É a mesma coisa, por exemplo, o que aconteceu aqui, ficou parecido com, sei lá, Cálice, tá ligado? Sim, a música da época da ditadura. Sim, é basicamente isso. É algo que ia contra o regime da época e sofreu censura por conta disso. E até isso, né, tipo, as músicas dele fala, né, por causa que, por exemplo, como foi a independência, foi pela elite branca local, né, Sim. que aconteceu e tudo mais, e várias músicas do Bob Marley tinha isso, né, ele se tratava desse, sobre a Europa, sobre esses tipos de coisa assim também. Falava da colonização, né? De como os países eram opressores com os colonizados. Sim. Foi isso basicamente, professora. A gente falou um pouco aí sobre a independência, digamos, do país. Relacionamos um pouco aí com o Bob Marley. E... com as suas músicas e tudo mais. Sim. Ele tem uma música aí muito boa que chama Zimbábue, inclusive. Se você puder estar ouvindo aí, professora, ou se já conheceu ou não, vai que... Se não conhecer, escute, que é boa. Não pode colocar uma palhinha aqui, né, por causa de direitos autorais, né? O Nazário ia até cantar pra gente, mas ele tá dorzinhando de garganta. Ele tá mentindo hoje, né? Ele falou que hoje não ia estar querendo. Mas quem sabe no episódio 3 do podcast com ele Quem dar uma sabe, palhinha né? no começo. Quem sabe, né? Profissionalizar esse podcast aqui. No Spotify, em breve em todas as... Em breve em todas as mídias. Mas é isso, professora. Mas é isso então, professora. Obrigado pela atenção aí. E tamo junto. Tamo junto. É Hashtag isso, tamo e o junto. JP pede desculpa por não estar podendo estar participando disso daqui. Daqui ele é um menino crescido, né? Ele É tá que querendo ele muito, trabalha querendo e tava participar. difícil bater os horários por conta que ele tá trabalhando. Sim, e até tal. então ele pediu desculpa pra você, né? Falando que tinha tentado e tudo mais, mas ele precisou sair pra trabalhar hoje. E aí não deu pra ele estar participando, mas foi ele quem fez o roteiro, ajudou a gente, pesquisou e tudo mais. Quem sabe na próxima ele não participa, né? No episódio 3 do podcast com a Dari, né? A linha do Nazário, ele também presente. Tá aí. Isso. Mas no mais é isso aí, alguém vai se despedir aí e falar mais alguma coisa? Acho que não. Ah, era só isso mesmo, só Obrigado aí pela atenção, professora. Até a próxima. Até a Espero que as próxima. aulas voltem. um bom final de mês e um Espero bom que as começo aulas de voltem mês. aí. Com certeza. É isso. Beijão. Beijo. Nice. Beijo, falou, professora. Tamo junto.